Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de dar aquele like no nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito. A plataforma entende a importância do Sem Rodeios e distribui para mais pessoas. Você também pode compartilhar o programa e o link com seus amigos e familiares para eles assistirem a gente também. E você pode participar deixando sua mensagem no nosso chat no YouTube. A gente vai acompanhando ao longo do programa os recados que vocês escrevem por ali. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube e ative ali o sininho, né, as notificações, que aí você recebe um aviso quando a gente entrar no ar. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque se você fizer isso agora, você vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. E sendo assinante, não só você apoia projetos como esse aqui do Sem Rodeios, como também tem acesso ilimitado e restrito a todos os conteúdos da Gazeta do Povo. Acesse aí então gazetadopovo.com.br/oferta. O link para você clicar está aqui na descrição do vídeo no YouTube e tem QR Code na tela aí para você apontar a câmera do seu celular. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o indiciamento, mais uma vez, né, na Polícia Federal, de Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem por ABIN paralela. Câmara ensaia rebelião contra Lula, mas Hugo Mota ajuda o governo. E 2 pessoas são presas por envolvimento na fraude do INSS. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Hoje, terça-feira, temos Jorge Serrão, André Marcília e Karina Michelin. Já eles vão dar um oizinho pra gente. Primeiro quero contar aqui então que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Alexandre Ramagem, por suposto envolvimento no esquema que ficou conhecido como ABIN paralela. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Mais um indiciamento de Jair Bolsonaro. Dessa vez a polícia vai investigar então essa história de ABIN paralela. Bem-vindo, Serrão. Saudações, Luciana Bittencourt, saudações, meus amigos e meus amados haters. Mas a cerejinha do bolo dessa investigação não é nem o Jair, nem o Alexandre, que já estão lá no inquérito do 8 de janeiro. A cerejinha desse bolo chama-se Carlos Bolsonaro, que anunciou recentemente, o presidente Bolsonaro anunciou que ele poderia ser candidato ao Senado por Santa Catarina. Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina. E aí aquela regra impressionante da política brasileira voltou a acontecer. É uma regra, parece um teorema daqueles matemáticos famosos. É mais ou menos assim: toda vez que alguém se anunciar pré-candidato ao Senado, vai tomar pau. E toma pau, a juristocracia não perdoa. Então Carlos Bolsonaro também entrou no rol dos indiciados, né? Para começar um processo, para que lá na frente, de repente, não mais que de repente, ele também não possa ter condições jurídicas, políticas, criminais de ser candidato ao Senado. É isso. Ou então que ele, indiciado, fique nervoso, faça besteira, queira fugir do país e suma daqui, vá lá pro Irã. Tem um lugar bom hoje para pedir asilo, né? O Irã. Só que quem for para lá vai ter que confundir Ayatollah com Ayatollah, né? Ayatollah é em Brasília, Ayatollah é lá no Irã. Mas tirando essa brincadeira horrorosa, que não dá nem para levar a sério, né? A gente quer saber quem deu urânio para o Irã, né? Daqui a pouco vão descobrir, isso vai dar uma confusão, né? E tem gente aí defendendo o regime iraniano do urânio. Brasil, ziu, como sempre. Então o Brasil, ziu, é do mesmo jeito, previsível. Tem aí mais um perseguido da família Bolsonaro, mais um indiciado da família Bolsonaro, o vereador federal Carlos Bolsonaro. Vereador federal, vamos fazer aqui o parênteses, é um conceito da cantora Anitta, e que é real. A gente tem um monte de vereador aí que está fazendo papel de político a nível nacional. Então temos o vereador federal, obrigado Anitta por acrescentar a nós esse conceito bacana para a ciência política tupiniquim. E o vereador federal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, agora tem mais uma confusão para cima dele.
Tudo porque parece que vai tentar ser candidato ao Senado por Santa Catarina. Vamos lá, fato concreto para acabar logo com essa história. Agência Brasileira de Inteligência. Presidente Bolsonaro transformado numa espécie de espião, botando a máquina para espionar os outros. Infelizmente, isso não acontece. Não era o jogo. A Agência Brasileira de Inteligência não cumpre esse papel. Pode ter feito ali um monitoramento aqui e ali de uma notícia, de uma informação, de uma outra, mas espionagem consistente, essa máquina, esse modelo não funciona no Brasil. 007 não é Barnabé da República Tupiniquim. Não trabalha aqui em Brusundanga. Talvez trabalhe lá para a rainha da Inglaterra, para o MI6, mas a ABIN não faz realmente esse tipo de trabalho que é atribuído aí. Em Brasília, o que você tem é muita investigação ilegal, muito monitoramento fora da lei, né? Muita arapongagem, como se dizia antigamente, né? No regime da araponga, aquela ave estridente, faz um barulho terrível, né? E o espião brasileiro ficou conhecido na década de 70, no regime militar, como araponga. Era um espião que fazia tanto barulho que todo mundo sabia que ele era o espião, né? Tal qual a famosa ave araponga. Então, aqui não tem esse negócio de espionagem aqui, é historinha do Boitatá, mas toda a historinha do Boitatá agora serve até para indiciar, transformar em inquérito, gerar processo, prisão e condenação. Vide o golpe de Estado que não houve do 8 de janeiro. Mais de 2.000 pessoas já estão condenadas à cadeia e agora vem o núcleo principal que também será condenado para ficar inelegível ou ficar com a vida impossibilitada ou inviabilizada, como é o caso de uma certa vingança que o regime tem contra militares que participaram do governo Bolsonaro e aqueles que foram realmente fiéis ao Bolsonaro até o fim. O resto vive bem no esquema, no módulo melancia e vida que segue, continua militar, força armada sem verba, sem condição nenhuma de guerra nenhuma, a guerra que ela deveria promover aqui dentro não promove e o Brasil segue em frente, rodando em torno de seus próprios erros de sempre. Lamentável, a gente está aqui para analisar tudo isso e apenas reclamar, porque quem reclama já perdeu. Karina Michelin, seja muito bem-vinda. Você concorda com o Serrão, Karina, que essa operação, aí, esse indiciamento, na verdade, está buscando atingir mais um possível candidato ao Senado da direita? Boa tarde, Rosana, Serrão, André Marcília, toda a nossa audiência. É a máquina da perseguição, né? A máquina trituradora de carnes. E aí a gente fala de políticos opositores. Como a delação do Mauro Cid está muito agora, depois do vazamento do seu advogado, do advogado Eduardo Kunz, ter entregue as mensagens trocadas entre ele e Mauro Cid, que configuram ali, de fato, que Mauro Cid mentiu o tempo todo nessa delação. Então, eles vão ter que buscar uma outra forma para continuar incriminando o Jair Messias Bolsonaro e toda a sua família e todos aqueles que ousam desafiar o sistema, desafiar o establishment. Então, a questão aqui é uma perseguição acirrada, que a gente sabe que vem acontecendo. Essa perseguição já vem desde o golpe, do suposto golpe, que agora tudo foi baseado na delação de Mauro Cid, uma delação completamente mentirosa, que foi agora escancarada aí através da revista Veja também, com uma entrevista com o advogado Eduardo Kunz, que ele disponibiliza essas mensagens trocadas nesse perfil falso não, né? Esse perfil que o Mauro Cid tinha criado para ele, com o suposto nome da mulher dele, né? Que era Gabriela, o perfil Gabriela R0702, algo assim. E ali tem muitas informações e muitas imagens e muitas mensagens trocadas que Mauro Cid fez logo após fechar o acordo de delação premiado com o Supremo Tribunal Federal. Só aí
tudo cai por terra. Não vai ter mais como o Supremo Tribunal Federal manter essa delação como prova de toda essa sustentação desse suposto golpe, porque aqui tivemos acusações fortíssimas de Mauro Cid, dizendo que tinha encontrado Braga Neto, que tinha um suposto armação de golpe aí para matar também Alexandre de Moraes, matar o Alckmin, Lula, e que tinha entregue dinheiro, Braga Neto tinha entregue dinheiro a ele para fazer isso. E aqui são versões que vão mudando de acordo assim com a música. Porque essa versão no tribunal, na oitiva que teve, no julgamento, ele disse que não, que esse era um dinheiro que é para os manifestantes que estavam ali se manifestando, que Braga Neto tinha entregue esse dinheiro a ele. Ele nem tinha nominado, nem sabia desse golpe do punhal verde para matar, né, para matar essas pessoas ali. Então, tudo isso cai por terra. Agora eles vão ter que entrar com uma outra máquina. E a outra máquina é essa, trazer essas acusações dessa espionagem dentro da BIM, usando o sistema Force Mile, o sistema israelense que foi aplicado, foi usado, que vem sendo usado já desde 2018 pela BIM, para perseguir, imagina, monitorar ministros da Suprema Corte, políticos, jornalistas, e uma história assim que também dizem eles que tem provas robustas para provar essa perseguição. E ali dentro dessas denúncias, que agora vai ver, né, tem essa... Vamos ver se vai aceitar essa denúncia, vai virar de fato uma denúncia nos próximos dias, que está envolvido aí mais de 30 pessoas que, curiosamente, todos eles possíveis candidatos a senador em 2026. Então, é claro que a Suprema Corte quer buscar Jair Messias Bolsonaro, é ele que eles estão caçando, estão tentando de todos os modos remover da cena política. Tentaram de um jeito, estão tentando do outro, estão espremendo daqui, espremendo dali, para tentar removê-lo definitivamente da cena política, mas está ficando cada vez mais difícil, porque a partir do momento que você tem que confrontar com a verdade é imbatível, a verdade ela não tem como você combater a verdade com a mentira, a verdade por si só já é vencedora. Então, olha, o que aconteceu com o Mauro Cid nessa delação, que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, que era uma delação mentirosa, sobre tortura, não sabemos o porquê que Mauro Cid também continuou mentindo, né, trazendo informações para a Suprema Corte de um jeito, mas com os seus aliados políticos ele falava de outro. Enfim, existia ali uma dualidade de Mauro Cid nesse cenário, que aí só ele mesmo vai poder explicar o porquê que ele agiu dessa maneira e o porquê que foi feito nesse modus. O que aconteceu? Se ele mandou agora a família dele para os Estados Unidos, seria um ótimo momento também para ele abrir o jogo e contar de fato o que aconteceu, aproveitando esse momento que favorece e muito a ele, visto que tudo isso caiu por terra. Agora, em relação de espionagem de Jabim, é outro passo, é outro episódio dessa história que vão buscar minar mais uma vez os seus opositores políticos através de acusações que não sei muito bem se a Polícia Federal ou se eles podem sustentar de fato isso. Se eles tiverem direito à defesa irrestrita e absoluta desses fatos, pode ser que ali muitas coisas sejam aclareadas diante dessas denúncias e supostos crimes que foram cometidos pelo governo Bolsonaro e toda a sua equipe. Veremos, mais uma vez veremos, é mais um capítulo que se abre, um capítulo persecutório, mas quando uma casa cai, eles tentam abrir outro, e é isso que eles estão fazendo agora. Caiu um crime, vão montar outro para ver como a gente pode tirar essas pessoas da jogada. Esse é o jogo, e segue o jogo. Vamos ouvir agora André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília. Qual que é a sua opinião aí sobre essa história da BIM paralela? Tudo bem, Rossana? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá, né? A gente, quem vai nos assistir por um momento, Serrão, Karina, toda a audiência. Veja bem, a gente precisa analisar esse caso aqui
juridicamente e politicamente. Juridicamente, esse inquérito da BIM paralela não é novo, ele é carregado de ilações, né? As provas são todas inconclusivas, pelo menos das notícias que a gente teve até agora. Muito disse que me disse, né? Ouvi dizer, muito baseado nisso. Mas nós sabemos muito bem que os inquéritos hoje em dia eles param de pé por razões políticas, não por razões jurídicas. E me parece ser o caso aqui desse inquérito da BIM paralela. E por quê? Porque a gente tem dois fatos que precisam ser contingenciados para a gente entender o porquê desse inquérito agora. E o timing dele mostra isso, mostra bem isso. Nós tivemos no final de semana a notícia de que o Cid teria mentido durante a sua delação, durante o período da sua delação. Agora, anteontem, saiu uma notícia complementar ainda de que o Cid teria conversado com o advogado de um dos réus, o que é mais grave ainda. E por vontade do próprio Cid. O Cid teria procurado o advogado. Imagina só, um dos deveres do colaborador, da delação premiada, que assim a gente chama, é o sigilo. É o sigilo. Então, o colaborador precisa ficar inquieto, óbvio, porque se ele está colaborando com o processo, não dá para ele colaborar com todo mundo. Ele não pode ser aquele que fala com tudo e todos. Bom, então rompe-se, o Cid mente, isso faz a sua delação cair. O Cid, ele viola o sigilo da sua delação, isso faz a sua delação cair. Para um advogado de um dos réus, hein? Pior ainda. Quer dizer, contamina todo o processo. E o Cid hoje é o único que faz com que esse processo fique de pé, porque só ele disse que o Felipe Martins esteve na reunião do dia 7, que a reunião tinha uma minuta e que a minuta era golpista e que a reunião de Salgadinhos e Guaraná era golpista. Só o Cid diz isso. Todos os demais dizem que não era bem assim. Que houve uma reunião, que a reunião era de desabafo, que o Felipe Martins não estava lá, o Garnier disse isso, o Freire disse isso, muita gente disse isso, e ainda que essa tal minuta não seria do golpe, mas seria de uma decretação de estado de sítio, que é um instituto constitucional. Bom, então só o Cid põe essa narrativa da PGR para frente. E é por isso que a gente precisa entender que, por um lado, eles não conseguem se livrar do Cid. O Cid é uma espécie de, eu tenho feito essa analogia perigosa aqui, mas eu vou fazer novamente, uma espécie de ex-mulher, sabe? Que você precisa manter ali com você enquanto os filhos estão sendo educados, enquanto os filhos crescem. Você não pode se dedicar a um novo relacionamento até os filhos crescerem. Quais são os filhos dessa relação? A condenação do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles querem, porque querem condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí precisam, então, manter essa ex-esposa ou esse ex-marido, seja como for, indigesto até que a condenação venha. Porque o Cid, repito, é o único que faz tudo isso parar de pé. E com mentiras e com tudo que a gente tem visto. Por isso também que o Gilson apareceu na história. Eles foram atrás de um novo amor, foram atrás entraram no Tinder de novo, como eu já disse aqui outra vez. Então o Gilson pegaram o celular, aprenderam o celular do Gilson e liberaram o Gilson. Queriam o quê? O celular, queriam achar novas provas para fazer, assim como fizeram com o Cid. Lá atrás o Cid também pegaram o celular dele, e com isso ele se tornou um colaborador. Agora pegaram o Gilson e quiseram fazer com que ele se tornasse um colaborador. Como isso não está certo, vem agora um novo inquérito. E esse novo inquérito é uma tentativa de novamente incriminar essas pessoas ligadas ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. É uma tentativa de arrancarem mais uma vez a possibilidade de que surjam novos delatores. Foram atrás do Ramagem. Então, é óbvio, estão atrás de um novo amor, tentando achar um ex-amor, vamos dizer assim. Eles estão atrás de alguém que consiga fazer com que essa delação do Cid, que é capenga cada vez mais, por conta do Cid não conseguir ficar quieto, essa é a verdade, eles estão procurando uma alternativa. É isso, não tem como a gente não entender assim. Veja, no sábado saiu essa matéria, na segunda-feira a gente tem essa notícia. Na terça-feira, um dia atrás do outro. O inquérito que era antigo, estava esperando o quê? Não é muita coincidência esse inquérito surgir agora, do nada.
do nada, logo após a delação do Cid ruir. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas não é o único. Como bem disseram os meus colegas anteriormente, tem ainda a questão do Senado. O Carlos Bolsonaro, ele havia se anunciado pré-candidato ao Senado, foi cotado assim. E pronto, isso é um problema. É um problema para quem está no poder. Por quê? Porque eles não querem o Senado de direita, eles não querem um Senado bolsonarista, porque um Senado bolsonarista pode gerar impeachment de ministro, um Senado bolsonarista pode influenciar nos rumos do Estado e prejudicar, né, aquilo que eles querem fazer do país, que é nada democrático, embora eles digam que é. Se a gente for olhar para trás, a Zambelli, ela começou a receber essas condenações exatamente quando ela se pré-candidatou ao Senado. Nós tivemos agora o caso do Carlos. Nós vamos ter todo mundo que se candidatar ao Senado com um alvo na sua testa. Todo mundo de direita que se pré-candidatar ao Senado será visado pelo sistema, será visado pelo establishment, será visado por essas pessoas que hoje estão no poder e querem assim permanecer. E o Senado pode incomodá-las. E é isso. Então o que eles querem? Eles querem, em resumo, eles querem impedir que o Senado seja de direita para que eles não sejam incomodados. E querem impedir que o bolsonarismo volte ao poder. E para isso o processo do golpe, e para isso esse monte de inquéritos, e para isso essas pessoas todas do núcleo bolsonarista sendo atingidas, ou investigadas, ou processadas, ou enfim, cotadas para serem novos delatores, e assim por diante. É isso que está na mesa. Eles querem extirpar o bolsonarismo, eles estão dizendo que o bolsonarismo não é bem-vindo nas eleições de 26. É isso, e, ao mesmo tempo, querem evitar que o Senado possa tirar do poder as pessoas que hoje estão abusando dele, que são os nossos juízes e os nossos governantes. Serrão, muito bom, né? A gente trazer essa história do Cid, né? Que saiu hoje, esses áudios que seriam atribuídos a ele, né? Porque em um desses áudios, inclusive, quem quiser ouvir todos esses áudios que foram disponibilizados, a Gazeta do Povo tem uma matéria especialmente para falar sobre eles. Então, acessa aí o nosso site, gazetadopovo.com.br. Você vai achar ali na capa já do nosso site essa reportagem para falar sobre os áudios do Mauro Cid. E, Serrão, uma das coisas que ele diz, né, é que ele nunca falou em golpe na colaboração premiada, né? Então isso é bastante relevante, quer dizer, é o que o Marcília falou, cai por terra todo esse acordo de colaboração, né? Não, esse é o ponto fundamental de toda a história. Ele reafirmou isso naquele recente depoimento da semana passada, em que estava todo mundo junto lá. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, em nenhum momento isso foi falado. Então, não é você anular a delação de Mauro Cid e colaboração de Mauro Cid, não faz nenhuma diferença essa colaboração. A PGR é que alega que aquilo ali é algo probatório muito importante. Não é, nunca foi. Até porque Mauro Cid deixou claro que Bolsonaro não tentou golpe algum. Então, esse é o ponto fundamental. Então, ministro Alexandre de Moraes, hoje, já decidiu que não haverá anulação da delação de Mauro Cid, a pedido, pelo menos, da defesa do presidente Jair Bolsonaro. Mas o mesmo Alexandre de Moraes autorizou para terça-feira que vem, dia 24, dia de São João, 10 horas da manhã, no Supremo Tribunal Federal, uma acariação presencial. O general Braga Neto será levado do Rio de Janeiro até a sede do Supremo em Brasília, para uma acariação com Mauro Cid sobre temas que a defesa do general Braga Neto acabou levantando. Então, isso é importante. Então, acariação tem que ter cara a cara, face to face. Falou, não falou. Essa é a melhor maneira de resolver essa pendenga e parar essa fofocaiada toda. Disse, não disse, foi, não foi. O golpe não houve, o golpe não aconteceu. A gente está tratando de um processo que cuida de uma questão absolutamente falsa. Isso é lamentável para o Brasil, lamentável para nós. A gente está perdendo nosso tempo fazendo isso. Mas vamos lá, faz parte do nosso trabalho. Também haverá uma outra acariação no mesmo Supremo, só que numa outra bate-hora, 11 da manhã, o ministro Moraes também autorizou a acariação entre o comandante do Exército daquela época, general Freire Gomes, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A defesa de Torres pediu
Então haverá também essa acariação. Gosto sempre de lembrar nessa história que Anderson Torres é outro, que nessa história só entrou de gaiato no navio. Ele era secretário de Segurança do governo do Distrito Federal, no 8 de janeiro, estava de férias nos Estados Unidos, mas o sistema desenvolveu a tese também de que a Polícia Militar do Distrito Federal foi decisiva para esse golpe que quase aconteceu, né? Então, estão tentando dizer que o Anderson Torres é que, fugindo daqui do Brasil, comandou toda a operação, deu as ordens para a Polícia Militar do Distrito Federal praticar a omissão que ela se omitiu no 8 de janeiro. É esse o argumento. Agora, isso é dose. Ouvir um negócio desse era melhor ser surdo, né? Mas nós estamos ouvindo. Tem gente condenada por causa disso. Haverá militares da PM do Distrito Federal condenados por causa dessa história. Então, o troço não é brinquedo, não. É muito sério. E o Anderson Torres, esse daí está pagando todos os pecados, porque na época do governo Bolsonaro, ele se vangloriava de ser o próprio ministro que tinha, do governo Bolsonaro, a melhor relação com o Supremo Tribunal Federal. Olha, por tudo isso que depois aconteceu com ele, imagina se ele tivesse uma péssima relação com o Supremo Tribunal Federal. Aí eu não sei o que aconteceria com ele. De repente ele seria terra, né? Se com a boa relação está dando nisso que está dando, imagina com a péssima relação. Então, a novela continua. São João não vai ser festa de quadrilha, não. Vai ter acariação no Supremo Tribunal Federal. Lá não vai ter quentão, mas o clima vai esquentar, com certeza, na terça-feira, 10 e 11 horas da manhã. E claro que a gente vai acompanhar tudo isso, né, para passar aqui para vocês no dia exatamente quando acontecer. Agora, Karina, a gente tem que falar também que a Polícia Federal prendeu hoje 2 pessoas por envolvimento na fraude do INSS e teve o sequestro aí de 12 milhões de reais em bens desses envolvidos. Mas ainda é muito pouco, né, Karina? A resposta que a população espera não é essa, né? As pessoas querem saber quando que vão cessar esses descontos indevidos e quando que elas vão receber esse dinheiro de volta. Pois é, olha, a gente está recebendo tanta informação aqui para ser apurada ainda, porque algum dinheiro está sendo devolvido através da Crefis, enfim, tem algumas coisas aqui para ser analisadas que, olha, vou contar uma coisa para vocês, gente, o golpe não acaba nunca. Agora, essas 2 pessoas que foram presas, ninguém colocou nome, ninguém sabe nada quem são, quem não são, só colocou ali a cidade, da onde elas são, mas não deram muitas informações, porque como ainda está em andamento todas essas investigações, dizem que não vão colocar o nome dessas pessoas para preservar a investigação. Muito bem, mas a gente tem aqui também o caso do tal sindicato do irmão do Lula, CONAG, que foi removido dessas investigações. Curiosamente, foi removido. Que era um que estava de fato envolvido, foi um dos primeiros nomes a aparecerem nessa investigação e ninguém falou mais nada. Depois saiu de cena, removeu ele de cena, o tal do Frei Chico, remove ele de cena, não está mais lá. Aí tem outras também provas e outras questões ali para ser investigadas sobre aquela pessoa que também trabalhava com o Frei Chico, que também, naquele momento, que eles mais faturaram dinheiro, que mais foi arrecadado esse dinheiro ilícito, né, da população brasileira, roubado, foi o momento que essa pessoa também vai lá e constrói piscina na fazenda dele, compra terra, e também isso também foi revelado para todo mundo ver. Olha, gente, aqui ninguém quer saber dos peixes pequenos, não. Aqui o que tem que ser investigado é os peixes grandes, porque esse esquema do INSS, ele não começa agora. Ele começa há alguns anos, e não foi só em 2019 que estourou tudo isso daí. Isso daí já vem desde 2016, 2009, já tem indícios lá atrás que isso já vinha acontecendo, com outros tipos de fraudes, né, de corrupção que já vinha acontecendo ali dentro, e agora culminou nesse escândalo que eu não entendo como a população brasileira, que também já está muito cansada, já está muito estressada com tudo isso que vem acontecendo no país, porque aqui é uma notícia ruim atrás da outra, está difícil até de se recuperar psicologicamente diante de tanta notícia ruim, né? Porque as pessoas têm que ver até como
cuidado psicológico da saúde mental de todo mundo, porque está difícil. Então, a questão é, a Polícia Federal está investigando, estão tendo as investigações. Não, a gente vê muitas operadoras ainda que continuam trabalhando como se nada acontecesse. Afastaram somente o presidente do INSS, afastou o outro lá como se fosse assim, sai de férias, sai de cena e depois a gente vê o que vai acontecer. Que é isso que a gente viu, né? Porque até agora a gente não viu nenhum tipo de pessoas que foram prisão preventiva para esse daí, essas pessoas que estavam envolvidas, bloqueio de contas, não teve essa celeridade no processo como nós estamos vendo no processo político, porque aqui vai ter que acobertar um monte de gente aí que talvez esteja envolvido até mesmo dentro do regime Lula. Então, para se proteger diante desse escândalo, que cairia o governo imediatamente, e assim deveria ser, né? É um país que o povo vai lá e luta pelos seus direitos, faz cair político, trabalhador, funcionário público, todas as pessoas que roubam, que usam das instituições para lavar dinheiro, para trazer dinheiro para dentro das organizações, corporações, empresas dessas pessoas, usando o sistema bancário, usando o sistema do governo para fazer essas tramitações, porque também não foi algo que o INSS não sabia. Como que o governo não vai saber de algo tão enorme, com montantes gigantescos, bilionários sendo colocados aí à disposição dessa gente? Então, cadê o dinheiro? Aqui eles estão recuperando propriedades, estão recuperando carro, estão recuperando isso, mas aqui a gente está falando de milhões ainda. A gente quer saber onde estão os bilhões, porque são bilhões de dinheiro público que até agora ninguém deu satisfação. E com isso, a população mais pobre e vulnerável continua tendo que perder o seu tempo, além de perder dinheiro, de ser roubado, tem que ficar perdendo tempo e mais humilhação ainda para ir até essas instituições para requerer o seu dinheiro de volta, para provar que foi roubado. Tem que ficar ligando para um tal de centralino, de central telefônica, para ficar falando com robô, com máquina, que ninguém responde. Essas pessoas querem uma solução e não tem. Fica cada vez mais difícil para ter uma resolução diante dessa situação que foi imposta e todo mundo está blindado. As pessoas que de fato têm responsabilidade sobre isso estão blindadas. Essas pessoas não estão sendo tocadas nesse momento porque a gente sabe como funciona. O sistema se protege. Eles estão se protegendo. Então eles vão lá em Caruru, sei lá onde, lá nas cidadezinhas perdidas do Brasil, nos rincões do Brasil, para pegar 2, 3 pessoas, falar, não, estamos fazendo organização, 2 foram presas, aqui a gente está fazendo uma apreensão de bens, apreensão de documentos, apreensão de telefones, apreensão de aparelhos eletrônicos. Mas espera lá, gente. Não é melhor vocês já começarem a investigação dentro do próprio INSS, dentro da própria instituição, pegando tudo que foi feito ali dentro, ver as empresas que estão conectadas com ao INSS, que promovem esses pagamentos e esses débitos que foram feitos? Por que não faz isso? Tem tantas empresas aí que estavam funcionando e funcionam até hoje, como essa linha de crédito com áudios denunciando, vendo como era o modus operandi dessas pessoas que ligavam para idosos, ludibriando essas pessoas, sabendo tudo deles, todas as informações eles tinham, idade, faziam comprovar, o senhor tem tantos anos, o senhor é casado com fulana de tal, o senhor mora não sei aonde, o senhor tem um crédito liberado aqui de R$2.000, de R$1.000, vamos liberar para o senhor está sabendo, podemos continuar aqui, o senhor aceita sim ou não? As pessoas não sabiam nem do que se tratava, e foram, mesmo assim, debitadas. Isso era para parar todo o sistema, imediatamente. Como é possível que isso continue acontecendo? As pessoas continuam sendo lesadas. Estou recebendo mensagem. Pessoas que estão indo receber agora, não sei aonde, em Crefisa, que agora eu vou ter que ver o que está acontecendo lá também, porque não sei como é que funciona o sistema lá de devolução para algumas pessoas. E fora isso, tantos outros que nem telefone tem, que nem sabe como se comportar diante de uma situação dessa,
não vai nem ter boca para falar, porque não sabe nem com quem falar. Imagina a quantidade de gente que está envolvida nesse negócio, porque agora a gente tem número de pessoas que têm um pouco de sabedoria e conhecimento e sabem se defender. E aquelas pessoas que são analfabetas, e aquelas pessoas que estão acamadas, e aquelas pessoas que foram ludibriadas o tempo todo e não tem um Cristo que as defenda? Cadê? Como é que elas vão virar o quê? Nem estatística elas viram. Nem estatística, porque elas nem fazem parte dos números que estão sendo colocados à mesa para se discutir esse maior roubo da história do nosso Brasil agora, dos últimos tempos. É tudo um absurdo. Essas investigações estão sendo feitas em banho-maria, estão sendo colocadas em banho-maria, estão mostrando serviço, mas o serviço até agora vocês podem mostrar, porque essas investigações já deveriam ter sido feitas há muito tempo e já tem tantos elementos lá atrás que deveriam estar muito aceleradas e muita gente grande já deveria estar atrás das grades por ter roubado a maioria dessas pessoas que nem sequer sabiam que estavam sendo roubadas todos os meses. E aí depois tem a história daquela senhorinha, né? Que foi debitada tanto que sobrou para ela, da aposentadoria dela, somente R$2. Olha o absurdo que nós estamos vivendo hoje. São pessoas que não tem ninguém para dar voz a essas pessoas. E são essas pessoas que precisam ser ouvidas e terem voz nesse momento agora. Então, olha, continuamos a cobrar esse caso do INSS, não é possível que a sociedade se cale, sabemos que temos inúmeros problemas, porque nós estamos no meio de uma guerra, tiro para tudo quanto é lado agora nesse Brasil, mas esse é um ponto crucial para que esse governo, esse regime, dê respostas, mais uma vez, né, se esquivando aí das suas responsabilidades, mas são eles sim que devem dar respostas claras, específicas, sobre o que de fato aconteceu nesse caso do INSS. E mais que isso, devolver imediatamente todo o dinheiro roubado a essa população vulnerável que já foi roubada todos os dias e até agora pede clemência para que esse dinheiro, no mínimo, seja devolvido. É isso que a sociedade de bem espera. Veremos, Luciano. André Marcília, vamos seguir falando sobre essa fraude do INSS, porque é muito grave, né? Foi a pergunta que eu fiz para a Karina, repasso para você. Ainda é muito pouco, né? Só 2 pessoas presas por enquanto, pelo menos nessa operação. E esse sequestro de bens, a gente fala em 12 milhões de reais, mas até isso virar um dinheiro que vai voltar para a população demora, hein, Marcília? Se é que vai vir, né? Se é que vai vir, se é que isso daí não é só um biscoito, um petisco, né? Um petisco para enganar a população. Eu já disse, a gente já teve essa pauta e eu me lembro que comentei, vou falar o que eu disse e sem medo de errar ainda que, enfim, possa surgir um outro dinheiro a respeito disso ou devolução. Isso não vai ser devolvido para a população. Isso não vai. Eu disse lá atrás, vou dizer de novo e direi até ver a última pessoa a ser ressarcida. Vai vir um pouco para um, vai vir um pouco para outro, ou vai vir tudo para um, não vai vir nada para outro. Ou se vier tudo para todos, vai sair de um lugar que vai ser arrombado novamente. Quer dizer, vão arrancar isso de quem? De quem roubou? Não, vão arrancar isso daí de nós. É a mesma coisa do ladrão chegar na tua casa, roubar tuas coisas, você vai na delegacia e pede de volta, ele fala assim, ó, vamos lá, eu vou na tua própria casa arrancar mais bens, e aí eu entrego para você e falo, tá aqui devolvido. Não tá devolvido, você arrancou mais bens. Pô, se eles arrancarem do dinheiro público, o dinheiro público é nosso. Se isso foi roubado de nós, não dá para sair do dinheiro público, tem que sair das pessoas que roubaram. Isso não vai acontecer. Esse dinheiro não vai... Porque é isso que o Brasil... Veja, no Brasil as pessoas roubam e ficam ricas. As pessoas fecham empresas e ficam ricas e vão embora. E os trabalhadores que se danem, não é assim? Quem não conhece casos como esses? As empresas entram em recuperação, falência, etc. E o empresário mesmo está em Ibiza, rindo da nossa cara. Quantas e quantas e quantas vezes? E quantas vezes a gente não está vendo isso agora também? Mesma coisa a respeito do dinheiro público. Vai lá o cara, rouba, não sei o quê. Se passar, passa lá 3, 4 dias na cadeia. Se muito, chora, né? E diz que todo mundo é fascista. Aí depois é solto. E o dinheiro? Né? O dinheiro ninguém viu.
Ninguém sabe, ninguém viu. Vamos pegar o exemplo que nós tivemos da Lava Jato. Vamos pegar o exemplo que a gente teve na Lava Jato. O que aconteceu com a Lava Jato? Todo mundo foi solto. Ah, mas também prenderam lá pessoas. E soltaram. Soltaram todos. Uns viraram influenciadores, aí ficou toda sexta-feira nos dizendo que filmes que a gente deve ver, que comida que a gente deve comer, que restaurante que a gente deve frequentar. Viraram pessoas, formadores de opinião. Imagina só. Essas pessoas arrancaram o couro do nosso. Estão aí. Então, e o dinheiro? O dinheiro foi devolvido a eles. O dinheiro que tinha sido devolvido a nós devolvemos para eles. E nós não só fizemos isso, como a gente ainda importa ladrão dos outros países, dizendo que eles são asilados políticos. Ainda chegamos a esse ponto, mandamos o avião da FAB buscar ladrão de outros países. Asilados políticos. Então, assim, o que eu espero? Aí você fala, não, mas espera aí, isso aconteceu há 40 anos atrás. Não, isso aconteceu ontem. Ah, mas espera aí, aconteceu na primeira instância. Não, aconteceu na última instância. Aconteceu com esses mesmos ministros que estão aí. Aconteceu com esse mesmo governo que está aí. Algumas pessoas que estão dentro desse governo eram as pessoas que fizeram isso, gente. Elas foram devolvidas ao poder. O vice-presidente da República chegou a dizer que estavam voltando à cena do crime. Ele já é vice-presidente da República. Como é que eu posso ter algum tipo de expectativa de que haverá punição? Então, assim, a gente é muito tonto. Essa é que é a verdade. O brasileiro, eu entendo, a gente se contenta com qualquer coisa. É assim. Mas a gente não podia, não devia. O Brasil é uma porcaria, aí nos entregam qualquer coisa. Né? Os ministros vão lá, fazem bobagens à vontade. Aí um ministro dá um votinho dissidente, ai meu Deus, ele é o salvador da pátria. Até em passeata põe o nome dele. Ah, pelo amor de Deus. O STF agora recuou. Quando houve aqui, inclusive, o caso do Constantino, algumas pessoas que devolveram o dinheiro dele, gente, o dinheiro para ele se tratar. É o mínimo de humanidade que se espera. Opa, houve um recuo. Que recuo? Vi algumas pessoas dizendo que recuo. Eu sempre digo, você passa com o trator em cima da pessoa, aí você passa de volta, você tira o trator de cima da perna da pessoa, é recuo? Não, você está passando 2 vezes com o trator. Então, nesse país, a gente se contenta, às vezes, a gente acha legal, a gente acha que a gente fica tentando enxergar, eu até entendo, tentando enxergar uma luz no fim do túnel, tentando enxergar uma expectativa positiva nas coisas, mas não tem. E não terá, se nós não mudarmos a nossa forma de tratar os políticos. Não tem jeito. Se nesse país nós não tivermos uma crise danada que faça com que os políticos não tenham dinheiro para tocar a vida deles, o nosso dinheiro, se nós não tivermos aqui nesse país uma punição exemplar que faça com que bandido fique na cadeia de verdade, e bandido que rouba povo, não bandido que rouba qualquer bobagem, esse daí, óbvio, também tem que ficar na cadeia. Mas não adianta botar na cadeia o cara que rouba celular e o cara que rouba o Brasil, você põe, não vou nem dizer onde. Então, assim, é nesse cenário que nós estamos atuando. Como é que dá para ter expectativa? Não tenho mesmo. Ver o Serrão pistola a gente já tá acostumado, né, Serrão? Agora, quando o Marcília fica bravo, né, essa é raridade. Mas é isso, né, porque a gente fica realmente indignado com essa história do INSS, né, Serrão? Cansa totalmente, pô. Você vê que foi um roubo dos mais covardes de todos, praticado contra pessoas pobres e indefesas. O cara teve o seu nome incluído na folha de pagamento para desconto, sem que ele tivesse autorizado, aposentado e pensionista que já ganha uma merreca no INSS. Então, isso o nível de covardia disso é assustador. Mas covardia maior é a reação do governo, que deveria ter admitido que houve um problema, houve uma falha e que isso seria reparado com toda a punição rigorosa a quem realmente cometeu esse crime. E aí o que você vê? O contrário.
um discurso defensivo, mentiroso, dizendo: a culpa foi do governo Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco poderia até gerar, de repente, mais um inquérito para o Bolsonaro também se ficar mais inelegível ainda. Agora porque o Bolsonaro roubou os aposentados e pensionistas do INSS. Pô, isso é de uma cara de pau, isso é de uma canalice, isso é algo vergonhoso para o Brasil. Né? Mas Lula não quer saber. Né? A gente já cansou de falar aqui, não confunda Xi Jinping com Xi Jinpinga, não misture Ayatollah com Ayatolou. Né? O governo do PT, desgoverno, é o Ayatolou. Aqui atola tudo, está tudo atolado, tudo parado. A vaca já foi para o brejo e atolou. Mas tem uma notícia boa, né? Pelo menos o ministro da Fazenda, aquela mesma fazenda em que a vaca atolou, tá de férias. Então, opa, ele estando de férias é muito bom, né? De repente está fazendo menos bobagem na condução daquilo que não existe, que é a política econômica brasileira. Então a gente fica patinando, o Brasil sempre na mesma besteira, o sistema de previdência social brasileiro não funciona. Vocês se lembram, antes de estourar esse escândalo aí dos velhinhos, o que estavam dizendo? Que a Previdência, poderia haver aí um estudo para a aposentadoria das pessoas aos 70 anos, porque o dinheiro da Previdência não dá. Se lembram? Estava rolando esse papo aí. Aí um dizia que era fake news, outro que não era fake news, aí veio o escândalo da Previdência e inicialmente disseram que era desinformação, que era mentira, que era lorota. Foi. As pessoas agora aparecem em profusão porque constatam que foram roubadas em seu próprio contra-cheque. Repito, uma covardia inominável, inaceitável nesse Brasil que não tem o menor respeito pelo contribuinte, pelo pagador de imposto e por aqueles que trabalharam a vida inteira para se aposentar. E aqui a gente ainda tem um desplante nessa história. Um dos descontos foi feito por um sindicato que não poderia existir, porque sindicato de aposentado e pensionista é uma ilegalidade flagrante, de cara. Se aposentado e pensionista não é organização de trabalhador, não é função trabalhista. Então não poderia haver um sindicato que represente essa categoria de sindicato de aposentado e pensionista. É nulo de pleno direito. E aí, o que fez o governo? Nada. Ministério do Trabalho cancelou a carta desse sindicato? Nada. Não falou nada. Fica quietinho em relação a isso. E nas tais investigações, agora o tal sindicato até está fora das investigações. Há uma dúvida, tá ou não tá, uma hora tá, outra hora não tá. O que se sabe é que esse sindicato não deveria existir. Isso é o ponto pacífico. E o segundo, o irmão do presidente Lula é um dos vice-presidentes desse sindicato que não deveria existir. Então, tudo assustador nessa história, tudo de extrema gravidade, mas, né? No Brasil da juristocracia, que não faz justiça, promove justiçamento, em que corruptos fazem a festa o tempo todo, para deixar qualquer um pistola com essa corrupção sistêmica tupiniquim, nada disso é anormal. Mas tudo isso é uma grande vergonha. Então, vão se preparando, porque o regime do Ayatollah daqui a pouco vai ter mais problemas para resolver. Imagina se souberem que foi o regime do Ayatollah que doou, mandou, enviou urânio para Teherã, para o Irã promover a sua guerra particular contra Israel. Imagina, né? Imagina se o regime do Ayatollah tiver que dar a explicação real para aqueles 2 navios iranianos que ficaram parados uma temporada na Baía de Guanabara, né? O que esses navios estavam fazendo ali? O que eles vieram fazer aqui? Até o governo do Joe Biden reclamou disso. Então, a coisa é feia, aguardemos o resultado dos acontecimentos. O Ayatollah vai ficar esquisito para ele, né? Ayatollah, Xi Jinping, a parada está ficando sinistra, muito sinistra.
Bom, mas quer uma notícia boa? Gazeta do Povo está com um novo colunista nessa semana, então a gente recebe o reforço com a chegada de Ítalo Marcilli, um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto são os dilemas do nosso tempo. E para marcar a estreia, então, a Gazeta do Povo vai liberar o primeiro artigo de forma gratuita. Você acessa o nosso site lá e se cadastra. Assim você vai conseguir ler na íntegra esse conteúdo. Porque já te falei, né? Tem muita coisa lá no nosso site que é exclusiva para assinante. Então, só sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso irrestrito a todos os conteúdos do nosso site. Então, acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Sendo assinante agora, você vai pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Então, não perca essa chance. E sendo assinante, então, você vai poder acompanhar semanalmente as colunas do Ítalo Marcilli, só essa primeira aí que vai estar liberada para quem não é assinante. Então, corre fazer sua assinatura para se tornar assinante da Gazeta do Povo e também apoiador aqui do Sem Rodeios, veja só. Porque os assinantes também fazem isso, porque a Gazeta do Povo não recebe dinheiro de nenhuma instituição, de nenhum governo, de nada, tá? É só com a força aí dos nossos assinantes, então você pode ajudar muito a gente se tornando assinante da Gazeta do Povo. E não esquece, então, se você tá no YouTube, porque você também ajuda dando um likezinho ali, ó, a curtida no nosso vídeo, porque isso faz toda a diferença aqui nessa plataforma. Então, dá aí seu like, que também ajuda bastante. Agora, Karina, a gente tem que falar também, né, sobre a Câmara que estava tentando se impor aí frente ao governo diante dessa história do IOF, mas Hugo Motta deu um banho de água fria, né? Como é que ficou essa história, Karina? Qual que é a sua opinião aí sobre essa atitude do Hugo Motta? O Hugo Motta foi colocado lá estrategicamente para manter essa mediação entre a base, né, todo mundo ali, os deputados, para fazer esse morde-a-sopra, e o regime Lula. Não podemos esquecer que o Hugo Motta ele vem viajando com o Lula, ele vem acatando as mensagens de Gleisi Hoffmann, de Lindenberg Farias, que estão sempre ali defendendo ele também, publicamente, falando que o Hugo Motta está fazendo um ótimo trabalho, que não deve ceder às pressões que vêm sendo feitas contra ele, para que ele aprove, para que ele derrube, né, esse veto da IOF. Olha, o Hugo Motta, a gente sabe que desde o início saiu Pacheco, entrou Motta, com o aval de todos esses parlamentares que votaram nele, acreditando que ele fosse, de fato, uma pessoa que iria trazer um equilíbrio. Não podemos esquecer que entraram lá com a pauta da anistia, e depois não vai aprovar a anistia, e o Hugo Motta vai fazer isso, e o Hugo Motta, o Davi Alcolumbre vai fazer passar aquilo, e não estão fazendo nada, eles estão segurando tudo que é importante, eles estão segurando, estão mandando lá para adiante, porque não vai ser discutido agora, vai ser barrado, daqui 6 meses se volta a falar sobre o assunto. E o veto vai ser a mesma coisa. Não adianta o Hugo Motta vir a público e dizer depois, não, nós queremos ver um plano do governo para contenção de gastos, porque o governo tem que apresentar uma contenção de gastos, fazer um equilíbrio nessa tabela, nesse Excel aí que foi feito pelo Haddad. Uma coisa completamente estapafúrdia, porque aqui ele só tem gastos, a gente está pagando impostos que são considerados os mais altos do mundo. Esse governo, desde quando entrou, só aumenta os impostos de todo mundo, de todo cidadão, em todos os âmbitos econômicos do país. E as pessoas estão continuando a pagar, estão pagando tudo ali, e quando vem mais uma alíquota, mais um imposto, colocando mais um IOF ali de volta, é mais imposto que vai sair do teu bolso. Então, as pessoas não podem mais continuar aceitando, porque isso já é mais parte da população brasileira, que tem que colocar um basta nisso, visto que os nossos políticos estão ali. A maioria dos políticos que estão ali, eles não entendem absolutamente nada de economia, visto já o próprio ministro da Economia, Haddad, que já não entende absolutamente nada, mas tudo bem, ele não precisa entender, porque ele só tem que fazer o que o regime Lula vai dizer a ele. O que ele está dizendo? Que tem que fazer o que ele diz. Tem que aumentar os impostos e não tem choro nem vela. Não adianta vir o Congresso, parlamento, não adianta, nada mais aqui tem salvação. Ele quer fazer o que ele diz. Tanto é que nem Sidônio
está conseguindo mais segurar o Lula da Silva, porque nem ele está querendo traçar um plano de marketing para o Lula, para ele seguir uma comunicação direta, mais com jovens, para próximas eleições, para o ano que vem, e nem isso ele quer fazer. Ele quer fazer tudo à cabeça dele, ele não vai ouvir ninguém, e é isso que ele faz também na economia, é isso que ele faz com o Brasil, é isso que ele faz com todo o país. Então, aqui não vai ter mais esse jogo, é um joguinho, é um teatro que é feito ali dentro, no qual sabemos que quem define, de fato, é o regime Lula, porque ele vem com as chantagens, como a própria Gleisi Hoffmann já comunicou, que a chantagem vai vir da onde? Das emendas parlamentares, que essas emendas parlamentares é o problema de tudo isso, porque isso serve como ferramenta de chantagem. Você segurar dinheiro para distribuir dinheiro depois nos determinados estados e regiões, para os políticos fazer ali a bancada, trazer os seus benefícios, aquilo que prometeu em campanha, eles vão precisar desse dinheiro. Não tem dinheiro. Então, foi o que o Flávio Dino fez lá no começo, a Gleisi Hoffmann está continuando a fazer, Lindenberg Faria também está atuando para isso, defendendo, blindando o Hugo Mota, porque está servindo aos interesses deles, e, contudo, tudo isso fica parado dentro do Congresso, onde os políticos não conseguem, os deputados não conseguem ter ação, não se tem ação. Então, agora tem uma bancada muito grande em relação a isso, até mesmo petistas estão contra essa decisão, eles também estão falando publicamente sobre isso, sobre essa decisão, que não querem mais esses aumentos de impostos e também não querem mais ser chantageados através das emendas parlamentares, porque muita coisa está parada ali. Então, agora, com todos esses partidos, de repente, se unindo, porque o voto foi praticamente uma lavada, mais de 460 votos, 13 votos, não sei quantos exatamente, foi mais de 400 com certeza, contra 80 e poucos aí que votaram contra. Então, tem uma grande diferença abissal em relação a quem votou contra e quem votou a favor. Agora, tem que fazer valer a voz do Congresso, a voz dos deputados, a voz da Câmara tem que se valer. E se não for mais através do presidente, porque já está mais que claro que o presidente ele está ali numa canoa de 2 pés, né, com 2 pés em cada um em uma canoa, então ele não vai poder fazer o que ele fez, o que deveria ser resolvido nesse momento, não vai ser. Então tem que ter pressão, pressionar cada vez mais, porque aqui no Brasil, nesse Brasil, a gente só vê coisas acontecerem quando aperta o bolso dos políticos. Quando o político fica sem dinheiro, fica sem emenda parlamentar, aí eles começam a agir, aí eles começam a se mexer. Mas o Lula, que não é burro nem nada, muito pelo contrário, é um estrategista inteligente, sabe contornar muito bem a situação, vai vir logo mais para molhar a mão das pessoas que ele quer trazer para o time dele, vai acalmar, botar aí panos quentes nas coisas e vai acabar passando mais uma vez, que seria mais um escândalo se isso de fato acontecesse. E aí a gente vê que o nosso Congresso, nossa classe política é cada vez mais medíocre e continua levando todo o país para um abismo, porque eles só defendem interesses pessoais, o interesse do povo brasileiro. Eles não estão nem aí, na verdade, porque se mexeu no bolso deles, mexeu com eles. Se mexeu no seu, com eles não tem nada a ver, eles não têm nada a ver com isso. E é isso que a gente está vendo hoje, nesse cenário triste e catastrófico e vergonhoso da política brasileira. André Marcília, ontem, segunda-feira, você não estava aqui, né? Mas já no programa a gente comentava que dificilmente, apesar de todo esse movimento da Câmara aí contra o governo Lula, dificilmente o Hugo Mota ia dar essa colher de chá, né? Por mais que as expectativas fossem altas com relação a esse aumento aí do IOF, foi um banho de água fria em muita gente, né, Marcília? Veja, o Hugo Mota, ele nunca vai surpreender ninguém, né? Se a gente entender o que está por trás das medidas do que faz o Hugo Mota, a gente vai sempre, mesmo quando as medidas são boas, a gente vai perceber que a intenção não é republicana, não é de
preservar a instituição, não é a de dar voz ou ouvido aos seus pares, né? Então, a gente precisa entender o Hugo Motta um pouco como uma pessoa que está ali para fazer com que o governo tenha influência dentro do Congresso, para que o STF tenha influência dentro do Congresso. Então, mesmo quando uma medida é positiva, se você for analisar a longo prazo, você vai ver que tem algum pulo do gato, né? Esse é o jogo dele, né? O Hugo Motta é o centrão dentro do Congresso, e o Centrão não tem preocupação com ideologia, não tem preocupação com outra coisa senão a sua própria manutenção no poder. É assim que, inclusive, eles se mantêm no poder, dessa maneira prática ou pragmática, né? Pulam no colo daquele que convém no momento. Nesse momento convém o Hugo Motta fazer essa jogada. Nesse momento convém o Hugo Motta dar essa cartada, né? Mas o que eu falei até no comentário anterior, não dá para a gente entender isso assim, agora recuou, agora o Hugo Motta ficou contra a parede, agora ele cedeu e etc. Não, isso tudo não é dessa maneira que é feito. A gente precisa sempre enxergar aquilo que acontece com algumas pessoas que não têm uma convicção muito firme dentro do parlamento, e mesmo dentro do executivo, e mesmo dentro do STF, como uma jogada que às vezes não é o que a gente está vendo, ou apenas o que a gente está vendo. Então eu enxergo dessa forma. Essa questão do IOF era um absurdo, óbvio que é um absurdo, e eu espero realmente que o Congresso tenha a postura que parece que vem tendo de combater isso, e de evitar que o Executivo nos alcance o bolso da forma que vem alcançando. No entanto, a gente também tem que lembrar que muitas vezes as jogadas do Executivo não são aquilo que a gente está vendo. Então, às vezes eles colocam o IOF para que a gente fala, opa, vencemos essa, e quando você vai ver, passou outra coisa, né? Opa, ganhamos essa batalha, e quando você vai ver, vem 5 outras batalhas, né? Sabe, imagina só um cenário de guerra, você está aqui comemorando, opa, vencemos essa batalha, enquanto você está comemorando, soldados inimigos atravessaram as fronteiras e você não percebeu. Então, dessa maneira que a gente tem que entender isso. O governo não vai parar, o governo não vai ceder, ele não vai deixar para lá, ele não vai voltar atrás, né? Ele não vai se contentar com a derrota, ele não pode se contentar com a derrota, porque ele gasta mais do que arrecada, ele gasta mais do que pode, e ele é perdulário, ele é inconsequente. Vejam aí, o Haddad, no meio dessa tragédia, no meio do terremoto todo, ele sai de férias. É que nem se você tivesse, mal comparando, lá no Teherã, o cara sai de férias no meio da guerra, ou em Israel, tanto faz. Então isso tudo é um absurdo. Isso só é possível porque a gente tem um presidente da República que também está eternamente de férias, dançando break em Paris, ridiculamente. Então, dentro desse cenário, um é pior que o outro. Eles se aguentam, eles se toleram, porque um vai só piorando em relação ao outro. Mas justamente para eles poderem tirar essas férias eternas, a gente tem que pagar. A gente tem que gastar do nosso dinheiro para isso ser bancado. E é isso que está na mesa. Não pensem que vai ficar assim. Então a gente precisa ficar permanentemente atentos e sabemos que nós teremos, muito provavelmente, em termos tributários, uma herança maldita para o próximo governo. Eu acho que o Lula se ligou já, que ele não vai ser ele o próximo governo, e está aí dançando break em Paris. Só que nós é que vamos dançar, eu não sei se vai ser break, não. Eu acho que a gente vai dançar a valsa do Lago do Cisne, sabe aquela que o cisne morre? Eu acho que a gente está para dançar a marcha fúnebre, com o que o governo vai nos deixar para frente, para adiante. Quando o Lula passar o bastão, imagina o rombo que não vai ficar. Se eles não estão conseguindo segurar a onda agora, se eles não estão conseguindo ajustar as suas calças agora, apertar as suas calças e os seus cintos minimamente do ponto de vista financeiro nesse momento,
Você imagina só na hora que eles passarem o bastão, o próximo que assumir vai olhar para isso tudo e muito provavelmente vai ter pela frente 2 bons anos de ajuste fiscal que nós vamos ter que bancar novamente e para tudo isso ficar em ordem. Então, assim, ok, maravilha, acho ótimo que a gente faça o bom combate, mas a gente não pode deixar de entender o contexto em que nós estamos, que é muito ruim mesmo, porque esse governo, ele não aceita a derrota. Ele não é que ele perde e fala assim, putz, fiz besteira aqui, ó, tentei passar, isso daqui não deu certo, então eu vou agora cortar gasto. Não, tentei passar isso aqui, não deu certo, vou tentar passar aquilo outro. Por quê? Eu preciso ficar gastando dinheiro. E preciso ficar gastando dinheiro porque eu ainda estou tentando me reeleger. E para me reeleger eu preciso tentar convencer as pessoas, dando dinheiro, que eu sou um bom governante, porque afinal de contas as pessoas não acreditam mais. Apesar da esperança, né, Serrão, de que de fato o Congresso se impõe aí diante do governo, né? Mas é difícil a gente ver isso acontecer na prática, né? Com certeza absoluta. O ceticismo realista do André Marcília está certíssimo. O Brasil, nesse ritmo que está aí, não tem futuro. E podem ter certeza de uma coisa: a cada vez fica confirmada que a intenção do governo Lula, com a deforma tributária que eles aprovaram, a intenção era arrebentar a federação desse país. Esse é o modelo. Quando eles implantaram ali uma deforma tributária, que é adequada apenas, na sua essência, a um sistema de país unitário, de Estado unitário e não de uma federação, o que eles estão fazendo é destruir a federação, paulatinamente, gradualmente. Isso é um projeto com método. E para quê que é bom destruir a federação? Para que mais na frente esse país possa sofrer uma secessão, para que ele possa sofrer separações, que hoje que a nossa Constituição não permite. É uma cláusula pétrea à unidade do patrimônio nacional. Mas, né, se você destruir essa unidade na prática, e é o que vai ser feito com a deforma tributária, arrasando com a federação, você consegue mais adiante o separatismo. Aí você vai separar, vai dividir esse país em pedaços que interessam àqueles que querem ter ele divididinho. E aí, para isso, mais na frente, você pode gerar guerras civis, você pode fazer o que quiser. Você vai jogar fora todo um passado que nossos ancestrais aqui no Brasil fizeram para manter essa unidade nacional a duras penas. Esse país, ele consegue ter o território que ele tem graças ao esforço inacreditável dos nossos antepassados, dos nossos diplomatas, que podem ser chamados de diplomatas, hoje os que estão aí não merecem esse título, e gente que tinha visão de estadista, mesmo não ocupando a função de chefe de Estado. Então, esse país já teve gigantes da nacionalidade. Hoje, ele tem gente que é medíocre, que está querendo acabar com esse país, e um projeto tem método. Não dá para acreditar que a deforma tributária aprovada por esse desgoverno do PT tenha outro objetivo que não o de bagunçar o país, arrasar com a federação e preparar para mais adiante isso aqui virar terra arrasada para quem? Para um chinês ou outro grupamento estrangeiro aí que é aliado dessa galera, pegar isso aqui, pegar os nacos que interessam a eles. Então, é esse o modelinho. O modelinho Xi Jinping é exatamente esse. O modelinho Ayatollah do Stalinácio é exatamente esse. Então, não se iludam. A gente está indo para um buraco muito grande. E a maioria dos nossos políticos, nossos parlamentares, não conseguem fazer a leitura disso. Eles aprovaram essa deforma tributária no parlamento sem ler. Ninguém leu. Chegou na véspera ali da votação um relatório de 500 páginas que todo mundo deveria ler para aprovar. Não, ninguém leu aquilo. Aprova, mandaram aprovar, o líder mandou aprovar, vão aprovar e aprovou. E agora você vai provar do inferno a partir de 2026. Foi avisado que isso aconteceria. Ninguém deu bola, né? Como ninguém deu bola quando foi aprovada a lei do Estado Democrático de Direito, que iria ser utilizada para perseguir os bolsonaristas.
Ninguém deu bola, ninguém presta atenção na leitura correta da realidade. Acha, fulano está reclamando, fulano é muito chato, fulano fala umas coisas esquisitas que não são para serem levadas em conta. Aí lá na frente você vê o caos, aí vem com papo, fulano é o profeta do caos. Não tem profeta do caos. Não tem profeta do caos. Tem quem observa a realidade. Por isso que agora o Marcília fez muito bem. Está observando a realidade brasileira com ceticismo, sem acreditar. O Supremo melhorou. O Hugo Mota melhorou, o parlamento vai melhorar, vai resolver o nosso problema, vai cuidar da questão dos aposentados, vai impedir o aumento dos impostos, não vai querer mais receber emenda parlamentar, né? Vai, né? Aí você acreditou, aí você caiu da cama, com a cara no chão e acordou do pesadelo? Não, muita gente ainda continua no pesadelo. Então a coisa é muito feia, muito esquisita, por isso que o jeito aqui, vamos ler ficção, vamos estudar ficção, recomendo muito, vamos ler, leiam aí, hoje o novo colunista da Gazeta do Povo, Ítalo Marcília, tá aí, sensacional o texto dele, Tabacaria Romana, ele vai contar histórias escritas por um cego que tem capacidade de descrever o passado e inventar o futuro. É isso que a gente vai ler, uma metalinguagem bacana. Os leitores da Gazeta do Povo vão ter o privilégio de ver literatura de primeira qualidade para brincar um pouco, para aguentar o tranco de suportar essa realidade nojenta a que a gente é submetido no Brasil. Então assine a Gazeta do Povo para você ler a coluna Saber, para você ficar uma pessoa melhor, mais inteligente, mais preparada, e também assine para ler o noticiário como ele é, sem historinha do Boitatá, sem mentirinha, um jornal que tem preocupação em ouvir os fatos, em descrever a realidade objetiva como ela precisa ser descrita. E aí você é que avalia no final que informação você utiliza, como você utiliza aquela informação para melhorar a sua vida. Então, assine a Gazeta do Povo, que aqui a liberdade fortalece a verdade. Mas o Brasil está indo para o saco com esse regime do Xi Jinping, que agora também faz parte do time dos ayatolados. Está atolando o Brasil e atolando a gente. Bom, assine mesmo, porque além de ler a coluna do Ítalo Marcília, você vai poder ver uma reportagem da Gazeta do Povo aí falando sobre como votou cada deputado na urgência de projeto que derruba esse aumento do IOF. Então é importante você saber isso também para ver até se a pessoa em quem você votou, como que ela se manifestou lá. Agora, Karina, quero comentar aqui também sobre outra reportagem da Gazeta do Povo que destaca uma fala do ministro Edson Fachin, que virá a ser o próximo presidente do STF, e ele disse que o STF não pode invadir a seara do legislador. Você acha que, diante dessa declaração aí do Fachin, dá para ter alguma esperança de que o comportamento do STF pode mudar daqui a algum tempo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É a mesma coisa do Luiz Fux, que todo mundo ficava botando as esperanças no Luiz Fux em relação aos votos que ele dava, que ele pedia à vista nos processos. Pois ele falava que não estava de acordo em relação mesmo a Débora Rodrigues, a redução de pena, que 14 anos era demais, que tinha que fazer uma redução, tinha que reavaliar, né, como vinha sendo aplicado todas as penas para os determinadas pessoas, a individualização da pena. Enfim, isso tudo, o Fachin, ele entra, vai ter que fazer um discurso pacificador, para mostrar que pode ser que seja diferente, mas vai continuar agindo tudo do mesmo jeito, porque escalou tanto a Suprema Corte que não tem como mais voltar para trás. E aqui é um erro enorme, é um outro erro enorme que fez os parlamentares, os congressistas. Principalmente aqui eu falo com os da direita, porque desde o início eu sempre relutei esse ponto aí da anistia. Sempre falei, eu não concordo com o termo anistia, porque eu não acho que é esse o caminho correto. Porque a partir do momento que você fala de anistia, você está praticamente assumindo uma culpa que não é tua, assumindo um crime que não cometeu. Então, o conceito está errado. E o único modo que tinha para ser feito naquele momento,
e que deveria ter acontecido e ter se unido, é que quando tem um abusador dentro da Suprema Corte, esse abusador tem que ser afastado, tem que ser questionado pelos próprios ministros da Suprema Corte nesse momento. Mas, como não teve, e se mostrou contrário, né, todo esse cenário, porque os ministros estavam, de fato, todos alinhados. Inclusive Fachin, inclusive o voto do Fachin, o voto do Fux também, um lá, o outro aqui, falando, mas eram casos isolados dentro de uma Suprema Corte monolítica, completamente compacta. Ainda mais agora com Flávio Dino, ainda mais que eles sabem o que eles querem, para o que eles estão ali. Fachin dizer isso é o mínimo que ele poderia dizer, porque isso faz parte de um Estado democrático de direito, de um país democrático, de uma Suprema Corte que não é cega, que é apartidária, que não persegue opositores políticos, que não tem abuso de poderes, como a gente vê nos outros países. Agora, o que ele disse seria... Hoje em dia, o Fachin falar isso, todo mundo fala, nossa, você viu o que o Fachin falou? Quando deveria ser o rito. Esse é o rito da Suprema Corte e deveria ser mantido. Um rito da Suprema Corte, que não foi mantido. Então, não adianta o Fachin vir e falar isso, fazer essa declaração simplista, rasa, que é diante do cenário que foi instalado dentro da Suprema Corte. Deveria, sim, estar se falando sobre impeachment de juízes. Os congressistas deveriam, sim, estar trabalhando para fazer todos esses projetos de impeachment, que já foram feitos pedidos de impeachment, mas um monte. Pacheco engavetou, Mota engaveta, todos os presidentes da Câmara, a presidente do Senado, a Câmara dos Deputados, eles engavetam tudo. Eles mesmos não fazem passar esses impeachments, quando deveriam sim estar lutando para que as instituições se mantessem em equilíbrio. Mas não o equilíbrio que o Lula quer, que é o regime Lula-STF. Esse regime que atuam juntos, misturados com a Câmara que faz aquilo que o Lula diz, que breca aquilo que o Lula quer, passando por cima de todos os direitos constitucionais de cidadãos comuns, inventando golpes, inventando acusações, inventando crimes que nem na Constituição existe, crime de opinião, né? Crime de desinformação, crime de fake news. Olha isso tudo foi passando e as pessoas ali dentro que deveriam defender a liberdade de expressão, deveriam defender o equilíbrio dos poderes, não defenderam. Eles simplesmente acharam que poderiam conversar com seus algozes, sentar à mesa com seus algozes e discutir como se fosse algo possível de ser resolvido de uma maneira pacífica. Não pode ser resolvido de uma maneira pacífica, porque não foi possível, vocês viram que não foi possível, que escalou cada vez mais. Vocês tentando sentar à mesa para conversar de maneira pacífica, estão sendo perseguidos, colocados na cadeia e tendo a chave jogada fora, esquecidos ali dentro. Não tem um Cristo que te defenda, porque a gente vê Carla Zambelli, todo mundo abandonou. Ninguém fala mais, né? Tu vai ver quem defende. Vai ver se os políticos estão defendendo. Então, um vai largando a mão do outro, enquanto isso o regime vai escalando cada vez mais, de uma forma imparável, que deveria ter um freio nisso tudo. O freio é punição para aqueles juízes que cometem abuso de poder e usurpam o poder estatal, a cadeira, uma Suprema Corte, uma instituição, para fazer perseguições políticas e, sobretudo, fazer processos inquisitórios. Isso deveria estar acontecendo. Não está. As movimentações estão ali ainda paradas, ninguém está de fato atuando para que isso seja parado. Estão ali no Congresso fazendo de conta que o Congresso vale para alguma coisa, quando não vale para nada, porque as decisões já estão sendo tomadas lá na cúpula entre STF e PT. O resto não passa de um circo, não passa de uma cena grotesca para a nossa sociedade assistir.
do qual ninguém tem participação a nada, a população brasileira não senta uma mesa de negociação com essa gente, porque foi completamente ignorada dessa mesa de negociação. A população brasileira só serve para pagar as contas que eles estão mandando para todo mundo, todos os dias, para que sejam pagas, sem transparência, sem prestar contas à sociedade, corrompendo cada vez mais o sistema, e os políticos que estão ali dentro de oposição, nem oposição sabe fazer. É algo inacreditável. Eu nunca vi tanta falta de consciência e falta de competência para tocar adiante o que de fato significa um Congresso, um parlamento. Quem está defendendo isso? Pouquíssimas pessoas que não valem para nada. Porque que vai jantar 1, 2, 3, 4 ali de caso aleatório? Vai acontecer o que aconteceu. Vai ser preso, vai ser isolado, vai ter um crime imputado a ele, vai ser jogado fora do sistema, cuspido no primeiro momento, e os outros ninguém vai defender. Enquanto isso, estamos todos destruídos, juntos aqui, buscando soluções que até agora as soluções deveriam ter sido tomadas dentro de uma mesa de negociação que é feita dentro do parlamento, do Congresso, do qual eles não tiveram a capacidade para fazer, porque no Brasil nós temos esse problema com políticos. Os políticos são ignorantes, são analfabetos funcionais. São políticos que não leem o que está escrito nos determinados projetos de lei, que vão assinando tudo aquilo na calada da noite e depois muda, não tem uma verificação, não tem ninguém que controle isso de maneira séria, de maneira madura, de maneira responsável. A gente vê uma irresponsabilidade atrás da outra. E é isso que nos levou e nos trouxe até aqui. Agora, Fachin não disse nada de novo aqui. O Fachin, o que ele disse, não passa mais que obrigação, não é mais que obrigação do Supremo Tribunal Federal fazer o que ele está falando. Era para ser feito, é para ser feito isso. Isso é o modo que o Supremo Tribunal tem que fazer. Agora, o ponto aqui é outro. Vamos começar? Vamos começar a fazer processos, parlamento, e começar, de fato, votar em impeachments de pessoas, políticos, ministros do Supremo, presidente da República, tudo aquilo que não serve mais. Porque o povo está pedindo agora. Chega, essas pessoas têm que ser eliminadas da cena pública, da cena política. Não é possível mais que nós possamos ser comandados por esse tipo de gente que não tem a capacidade nem de controlar e ver e resolver a própria vida. Imagina a vida de 200 milhões de pessoas que hoje está aqui completamente à mercê desse sistema falido, corrompido, que virou o Brasil. Uma vergonha. Supremo Tribunal Federal, me desculpem, mas o que vocês fizeram é imperdoável. Você concorda com a Karina, Marcília? Quer dizer, vindo aí o Fachin, não vai mudar muito essa disposição do STF? Olha, Rosana, eu acho que a gente precisa ler essa notícia do Fachin, da contenção do Fachin, junto de uma outra notícia, que é a de que os inquéritos do STF vão ser prorrogados para o ano que vem. Saiu ontem também essa notícia, né, que o Moraes tinha prorrogado os inquéritos das milícias digitais, que achava muito importante que eles estivessem ativos durante as eleições de 26. E chegaram, inclusive, a dizer que isso atendia a uma necessidade de que, enfim, vai haver muita repercussão por conta do processo do golpe, que vai haver muita repercussão por conta da regulação das redes, enfim, eles acham muito importante que os inquéritos estejam ativos, preparados como uma espécie de escudo de proteção e também de ataque do STF. Aí você pega essa notícia, junta com essa de que o Fachin acha que deve haver uma contenção e de que o STF não pode legislar. Bom, parece que o Fachin está na Suíça e que o Moraes está, sei lá, em Togo, né? Se é que Togo não é uma república mais civilizada que a nossa, provavelmente é. Então, eu acho que essas duas notícias, uma não cabe na outra. Como é que a gente então deve analisar isso? Da seguinte maneira, entendo eu. O que vai acontecer? Os presidentes do TSE e do STF vão ficar fazendo esses discursos de que a democracia é composta dos 3 poderes, de que está tudo bem, de que eles não querem legislar, de que isso, de que aquilo, e enquanto isso, pau na máquina aqui nos inquéritos do STF,
promovidos pela relatoria do ministro Moraes. Então nós temos, vocês percebem? Nós temos aqui, por um lado, os inquéritos do STF botando fogo na República, comandando o país, governando as pessoas, cerceando as liberdades, deslegitimando candidaturas de direita. Enquanto isso, a rainha da Inglaterra, que é aqui o presidente do STF, no caso vai ser o Fachin, ou o presidente do TSE, ficam fazendo esses discursos de que está tudo bem, de que está tudo ótimo, de que eles respeitam todo mundo, vocês entendem? Então, a gente vai ter uma espécie aqui de governança do STF para o ano que vem, nesses termos. Os presidentes dos tribunais, que não são linha dura como Moraes, fazem um discurso ameno. Enquanto isso, os inquéritos que são de relatoria do Moraes, que é linha dura, tacam fogo na República, tacam pau nas nossas liberdades. Bom, quero agradecer então a tua companhia, agradecer também nossos comentaristas. Jorge Serrão, muito obrigada. Valeu, maravilha. Amanhã tem mais. E guardem na memória, continua tudo como dantes no Tribunal do Abrantes. Nada vai mudar. E no quartel do Abrantes, só plantação de melancia. Karina, muito obrigada. Obrigada, Rossana. Um beijo enorme para você, para o Serrão, para toda a nossa audiência. Estaremos aqui comentando. Olha, a situação é sempre essa. Como o Serrão mesmo falou, nada muda, gente. Nada muda, só piora. Mas nós temos... Se estamos aqui, é graças aos políticos incompetentes. E repito isso o tempo todo, porque eles tiveram a chance de mudar e não fizeram. Não fizeram. Isso também, do mesmo jeito que eu falo que é imperdoável o que a Suprema Corte está fazendo, é imperdoável também o que os políticos deixaram de fazer. Fica aqui o recado. A gente se vê em breve. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até mais. Boa tarde, Rossana, boa tarde, Karina, Serrão, toda a audiência. Até amanhã. Bom, é isso, gente. O Sem Rodeios volta ao vivo amanhã, a partir da 1h30 da tarde. Eu não vou estar aqui, mas o Guilherme me representa, então ele vai estar com vocês. Mas não sai desse link, porque já já, você sabe, né? Vem o Entre Linhas. E hoje tem o vereador Gilson, que é filho do ex-ministro do Bolsonaro, que foi preso. Então, não vai perder essa entrevista. Já já a Mariana Braga está chegando. Eu volto só na próxima semana. Tchau, bom feriado.